hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You sing. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. How sweet is your name, how good you are. We love to sing of your name, Lord. Love to sing of who you are. Death could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name. Boa noite, pessoal. Meu nome é Níger, eu faço parte do grupo de mídia aqui da Capela. Como é que vocês estão? Nessa quarentena, espero que todo mundo esteja bem, protegido dentro de casa. Daqui a pouco a gente vai começar o nosso culto, então já vai se preparando, chame seus familiares, todo mundo para sentar e assistir junto a mensagem de hoje. A gente vai ter, antes da palavra, o nosso momento de oração
e depois a gente começa com a palavra. Valeu, falou. Ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Boa noite, tudo bem? Como é que você está? Espero que você esteja bem, espero que você já esteja aproveitando aí na sua casa, como o Nígia falou. Hoje eu quero fazer algo diferente. Antes da gente começar os nossos louvores e antes da gente partir para a mensagem, eu quero compartilhar algo muito breve contigo, para, na verdade, te encorajar. Nesse tempo de crise, que inevitavelmente nós estamos conversando a respeito de quarentena e aonde está Deus nisso tudo? Na verdade, é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Eu convivo com muitas pessoas que não têm a fé que a gente tem. Talvez você está nos assistindo e você não é cristão, não vai à igreja, e você esteja se perguntando, né, cadê Deus no meio disso tudo? Do mesmo jeito que muitas pessoas podem ter perguntado, aonde estava Deus no meio das catástrofes? Aonde estava Deus no holocausto? E eu não quero de maneira nenhuma ferir os sentimentos de ninguém, mas eu quero te encorajar com 3 verdades. A primeira delas é que Deus está por aí. Deus está por aí. É interessante que quando a gente lê o Salmo 139, que é uma passagem das Escrituras fantástica, a gente consegue compreender que Deus nos conhecia antes que nós nascêssemos, que Deus tem os dias das nossas vidas contados, que nada acontece sem que não seja da permissão dEle, que no Salmo 139 você encontra uma realidade, por exemplo, que se você for no mais profundo ou no lugar mais alto, para o leste ou para o oeste, Deus está ali. Não tem como correr. Deus está em todos os lugares. Quando a gente lê Atos, por exemplo, você vê que Lucas, enquanto escreve, ele percebe nas palavras de Paulo que Deus diz a respeito de si mesmo que Ele está por aí, para que os homens, talvez cegos pelo seu entendimento, palpeando, consigam encontrar. Então Deus está em todo lugar, cara. Deus está por aí. Mas Deus também está aí onde você está, na sua sala. Deus está aqui comigo. É a mágica da onipresença de Deus. Todos os lugares estão nele. Deus está aí contigo. E eu me lembrei de um hino muito antigo que a gente cantava. Eu cantava ele quando eu era criancinha e nem entendia. É que o hino fala assim, você pode cantar aí na sua casa se você quiser também, para você já entrar no clima do culto. Que ele fala assim, Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Você já deve ter ouvido essa música, né? Tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aí só para te animar, eu vou colocar aqui uma amiga minha cantando essa música para você poder refletir e entrar no clima do culto. 1, 2, 3 and go. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir.
certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Oh, 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 tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui. O problema é que a gente tem dificuldade de crer que Ele está aqui. É uma barreira, né? A nossa descrença é uma barreira. Eu me lembro também do episódio em João capítulo 11, quando Jesus chega e Ele vem com o propósito de ressuscitar Lázaro. E quando Ele chega no túmulo de Lázaro, tem uma pedra. O culto hoje está cheio de música, né? Lembrei daquela música, remove a minha pedra. Pentecostal hoje. Chama pelo nome. E aí Jesus fala assim, ó, antes de chamar Lázaro pelo nome, Ele fala, remove a pedra. A descrença é uma pedra, uma analogia, mas é uma pedra pesada, que a gente precisa remover. Porque ao remover a pedra do túmulo de Lázaro, as irmãs dele podem ver o milagre que estava lá dentro. Talvez eu e você estejamos com uma pedra, a semelhança do pai daquele menino que era mudo ou surdo, se eu não me engano, em Marcos capítulo 9, desde pequeno, Jesus aparece e ele fala, Jesus, eu creio que você pode fazer esse milagre. E aí ele fala, mas mesmo quando eu não creio, me ajuda na minha descrença. Nós somos descrentes de que Ele está aí. E além de Deus estar por aí e estar aí, Deus também está lá. Na mensagem passada nós falamos sobre a soberania de Deus. Deus está lá no trono e Jesus está sentado do lado dele. Ele nunca saiu de lá. Enquanto Jesus veio aqui, Deus não abriu mão do controle. E é do trono que o rei reina. E é ali que quando a gente lê Apocalipse 19, 20, 21, por exemplo, a gente vê uma figura fantástica. Porque em vários episódios desses capítulos, João fala, e eu vi um trono, e eu vi um trono, e eu vi um trono. E ali a gente lê que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Vários títulos que a gente dá que nos dão esperança. Ele é o Cordeiro de Deus, o Leão de Judá, a Raiz de Davi, a Estrela da Manhã. Por quê? Porque Ele está por aí, Ele está aí, Ele está aqui. Esse é o Deus que nós servimos. Então hoje eu quero te encorajar, porque nessa mensagem nós vamos tentar, pelo menos abordar, a questão que essa pergunta nos traz. Onde está Deus no meio disso tudo? Espero que você aproveite os louvores, internalize o que eles vão dizer, e já já eu volto com a mensagem. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Oh, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Oh, eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Vamos orar para que Deus fale conosco nessa palavra. Você aí na sua casa, no seu lar,
você pode orar também. Pai, obrigado por essa oportunidade de te adorar mais uma vez. Obrigado pela estrutura que o Senhor nos deu. Obrigado por esse canal no YouTube que a gente pode transmitir essa mensagem. Eu te peço, Pai, que o Senhor fale conosco, comigo, com todas as pessoas que estão aqui comigo gravando, com as pessoas que estão nos assistindo. Que a sua palavra fale conosco e que nós sejamos edificados hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu quero falar com você a respeito de uma pergunta que é uma pergunta muito comum. Já roda na nossa sociedade há muito tempo. A pergunta é a seguinte: aonde está Deus nisso tudo? Óbvio que a gente está vivendo num momento de crise, você já sabe, a gente não precisa ficar repetindo, já estamos aí há quase um mês de quarentena, e é inevitável que nas suas conversas, na sua família, principalmente se você tem muita interação com as pessoas que não têm fé, que não são cristãs, e talvez você esteja nos assistindo hoje e não tem nenhuma fé. Seja bem-vindo, é bom que você está conosco. Talvez essa pergunta seja uma pergunta que você tenha. Aonde está Deus nisso tudo? Na verdade, essa pergunta ela não é nova. Ao longo da história da humanidade, pelo menos da história moderna, nós tivemos várias ocasiões onde as pessoas provavelmente se perguntaram onde estava Deus. E eu não quero de maneira nenhuma ser insensível com as pessoas que passaram por momentos assim, mas é muito provável que durante a época do furacão Katrina, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas perguntaram: onde está Deus? Por que Deus permitiu tudo isso? Na época das últimas pestes que a gente está aprendendo agora em função do corona, sobre a peste negra e a gripe espanhola, as pessoas provavelmente se perguntaram onde estava Deus nisso tudo. Na época das guerras, na época do Holocausto, as pessoas provavelmente se perguntaram: aonde está Deus nisso tudo? Eu seria muito prepotente se eu te dissesse que eu tenho a resposta para isso. Eu não tenho. Mas o meu objetivo hoje é provocar um pensamento aí dentro, no seu coração, na sua mente, para que a gente possa pelo menos olhar para onde a gente pode encontrar esperança. E para isso, eu quero usar um personagem bíblico chamado Jó. Muito provavelmente você já ouviu a história dele. Quando nós éramos crianças, nós cantávamos aquela canção de criança, né? Escravos de Jó. Não é daí que a gente tirou, ou que o personagem bíblico veio. Mas eu quero falar contigo a respeito desse personagem. Hoje, diferente da maioria das vezes que você assiste as nossas mensagens, eu não vou usar um versículo específico, mas eu quero te convidar a, durante a semana, ler o livro inteiro de Jó. São 42 capítulos, fantásticos. Se você não conseguir ler o livro inteiro, eu quero te convidar a pelo menos assistir alguns vídeos. Essa semana eu recomendei uns aplicativos e uns canais no YouTube onde você pode assistir a história ou a animação em 8, 10 minutos do livro de Jó. Um livro fantástico. Talvez você não saiba, mas a história de Jó, ela se passa num momento muito anterior à nossa raiz judaica, de onde vem o Antigo Testamento. Alguns estudiosos acham que o personagem de Jó é só um personagem, é uma mitologia. Outros acham que foi uma pessoa que viveu de verdade. Alguns acham que ele viveu ali entre o período de Noé e Moisés. Alguns acham que ele viveu depois de Moisés. Alguns acham que a história de Jó foi aparecer quando, na época do reino de Davi ou de Salomão, eles resolveram escrever esse conto. Outros acham que o próprio Moisés escreveu a história de Jó. Não é o assunto de hoje e eu não quero entrar em nada muito específico, mas eu quero usar esses princípios do livro de Jó para falar contigo a respeito de algumas coisas que a gente pode aprender. Na história de Jó, nesses 42 capítulos, você encontra nos 3 primeiros capítulos e nos 3 últimos capítulos a introdução da história e a conclusão da história. E no meio do capítulo 3, capítulo 4, até o capítulo 38, mais ou menos, 39, você encontra um diálogo de Jó com alguns amigos, 3 para ser mais específico, uma outra pessoa que aparece no diálogo e a mulher dele. Alguns estudiosos acham que Jó ficou nessa provação que ele passou por 9 meses, 15 meses, 2 anos, ninguém sabe. Outros acreditam também que Jó teve mais de 15 doenças nesse período de tempo. Nós estamos agora num momento de quarentena, onde a gente está preocupado com um vírus. Acredita-se que Jó teve aproximadamente 15 doenças nesse período.
Todos esses detalhes fazem parte das intrigas dessa história. E no começo da história, logo no primeiro e no segundo capítulo, a gente vê uma cena como que se fosse uma reunião no céu. E aí eu vou generalizar os personagens. Parece que Deus está sentado no trono e todas essas concepções vêm antes da concepção de Deus e de igreja e de povo de Deus, que a gente conhece como Israel. O personagem de Jó veio antes de tudo isso. E aí está rolando uma reunião no céu, Deus sentado no trono, e ali em volta dele talvez a trindade, os anjos, vários seres celestiais, e no meio desses seres celestiais aparece um ser que a gente põe a culpa nele e tudo, né? E aí se você quiser acreditar que esse é o próprio diabo, ou se é um emissor do diabo, isso aí é problema seu, hoje não vai fazer tanta diferença. Fato é que aparece um personagem com o nome de Satã, e esse personagem, ele é pincelado por Deus. Deus chega para ele e fala assim: você viu o meu servo Jó? Meu servo bom e fiel? Interessante que as palavras que Deus usa são palavras muito semelhantes às palavras que Jesus usa na ocasião da nossa ressurreição futura, quando ele diz: entra para o gozo do reino do Pai, servo bom e fiel. Deus vira para o diabo, Satanás, o acusador, seja lá como você quiser ver, fala: você viu meu servo? Servo bom, justo, homem justo, cara top, pá. E aí, Satanás, Satã, diabo, vira para ele e fala assim: o Jó é assim porque você deu tudo para ele. Se você tirar as coisas dele, se você tirar a prosperidade, a saúde, ele não vai te adorar, ele vai se dobrar. Vamos fazer um teste? E aí, perdão a minha expressão, parece que Deus entra no jogo, claro que ele tinha o controle de tudo, mas ele vira para Satanás e fala: então tá, você só não tira a vida dele, apronta o que você quiser, e eu te garanto que ele não vai se desviar. E assim a história começa, nesses primeiros 3 capítulos. Enquanto isso tudo acontece, Jó prospera. Jó, um cara rico, cheio de posses, família abençoada, um cara top. E ali começa a história de Jó. Logo no começo, ele começa a perder as coisas, ele perde as propriedades, ele perde o seu rebanho, ele perde a família, perde as filhas, e aí ele começa a ficar doente, e ele adquire todas essas doenças, e me parece que começa um questionamento na mente de Jó. No primeiro diálogo que a gente vê entre os 3 amigos, dizem-se amigos, e muita gente acha que esses amigos são vilões. Eles não são vilões. Esses amigos de Jó, eles aparecem com um questionamento saudável. Enquanto Jó entra numa deprê e começa a imaginar: será que Deus esqueceu de mim? Aonde está Deus nisso tudo? Os amigos de Jó, eles chegam com uma prerrogativa de que Deus é justo. Porque lembre que Deus falou para o próprio Satanás, lá na reunião no céu, que Jó era justo, que Jó era bom, que Jó era um cara louvável. E aí ele começa a se questionar: será que então Deus não é justo? Porque se eu sou um cara justo, e a concepção que ele tinha é que se eu faço o bem, eu recebo o bem, alguma coisa está errada. Ou eu não sou justo, ou Deus não é justo. Um dos dois. E os amigos de Jó vêm para contrariar essa ideia de Jó. Eles falam: não. A gente sabe que Deus é justo. É claro que Deus é justo. Se você fizer o bem, você vai receber o bem. Você está recebendo isso tudo porque você aprontou e não quer nos contar. Basicamente, eles começavam a questionar dizendo o seguinte: se você está sofrendo isso tudo, é porque você não é justo, porque Deus continua sendo justo. E aí Jó entra numa paranoia de se questionar. Interessante que num outro momento da história aparece um quarto personagem dizendo para Jó: Jó, não é que você não é justo, nem Deus não é justo. Talvez ele esteja usando isso para, não sei, te avisar a respeito de algo futuro. O que é um conceito que se desenvolveu na cultura judaica, e a gente usa isso na igreja até hoje, o que não é o que eu estou querendo afirmar. Eu não acredito que o Deus é o causador desse caos todo, nem das doenças de Jó, e nem que ele infligiu Jó com qualquer doença, embora a gente aprenda em vários pedaços das Escrituras que Deus dá, Deus tira, ele tem o controle de todas as coisas, o entendimento de Deus vai além de tudo isso. Não é o que eu quero colocar aqui hoje. Fato é que nesses capítulos, talvez capítulo 4, até o capítulo 20 e pouco,
Jó entra numa paranoia, óbvio, doente, cheio de aflições, e ele faz algo que eu e você provavelmente já fizemos. Jó faz o seguinte, ele vira para Deus e fala assim, Deus, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Eu sou um cara justo, eu sou um bom cristão, naquela época não existia cristão, mas se fosse nos tempos de hoje, quantos de nós não conhecemos pessoas que falam assim, eu sou um bom cristão, eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, eu não bato na minha esposa, eu não roubo de ninguém. Eu conheço várias pessoas que medem a sua bondade com esses critérios. E, na verdade, não é essa a questão que Deus quer abordar. Porque lembre que Jó era, de fato, tudo isso. Jó tinha razão para falar essas coisas, diferente de muitos de nós. Talvez você já tenha vivido situações onde você fala isso e você fala com o coração puro. Eu não estou aqui querendo zoar das pessoas que, eu vou na igreja. Não. Às vezes você participa da igreja, talvez você venha há anos tentando viver o evangelho de verdade. E as coisas não funcionam. Ei, eu conheço pessoas que viveram a vida inteira, tentando viver um evangelho genuíno e nunca receberam nenhuma recompensa terrena, mas foram fiéis. Eu conheço pessoas que são fiéis a Deus e hoje estão passando dificuldades por causa da crise econômica que se instalou. Eu tenho um amigo pessoal que está no continente africano, não posso te falar onde, porque talvez esse vídeo vaze para outros lugares, trabalhando em missões, em lugares onde o cristianismo é proibido. E ele, por exemplo, o evangelho que nós conhecemos, o evangelho da prosperidade, o evangelho de Deus me dá recompensa porque eu sou fiel, não traduz para o contexto africano onde ele está. Porque as pessoas têm que aprender a adorar a Deus e ser gratos a Deus pelo culto debaixo da árvore, pelo pó que eles comem uma vez a cada 3 dias. Esse evangelho que nós conhecemos aqui talvez não caiba lá. Jó faz todos esses questionamentos e ele tinha razão em fazer todos esses questionamentos. Isso me faz lembrar, quando Jó diz todas essas coisas, isso me faz lembrar que mesmo que a gente não receba nenhuma recompensa, mesmo que a gente não saia da situação que a gente se encontra, isso me faz lembrar de um trecho das Escrituras que Jesus diz assim, aquele que for fiel até o fim, a esse eu darei a coroa da vida. Existe um elemento de perseverança no Evangelho que a gente prega muito pouco hoje, porque a gente se acostumou com o Evangelho da graça, o que é bom, mas a gente também precisa lembrar que existe um elemento de perseverança no Evangelho em todos os lugares. Isso me faz lembrar que Jesus disse, ele é fiel, e que ele, sendo fiel ao que ele disse, a gente consegue ver que nós estamos tendo tribulações, porque Jesus prometeu que nós teríamos tribulações. Mas ele também prometeu a saída, ele também prometeu o escape. Ele disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso me lembra da fidelidade de Deus, da fidelidade de Jesus. No meio disso tudo, nessa história, a gente está agora, talvez, no capítulo 20 e pouco de Jó. E aí, do capítulo 20 e pouco de Jó até o capítulo 33, 4, 5, Jó começa a aprofundar os seus questionamentos. Quando você lê na sua casa, você vai perceber isso. Ele começa a ter questionamentos mais profundos. E esses questionamentos profundos são muito perigosos, porque faz com que a gente duvide de quem é Deus, duvide da fidelidade de Deus. Jó começa a se perguntar se Deus é justo mesmo. Talvez você, que está me assistindo, já tenha tido essa crise de fé. Não só será que Deus existe, mas será que Deus é bom mesmo? Como as pessoas dizem que Ele é bom? Na mensagem passada eu dei uma definição nova de fé. Fé é a confiança inabalável no caráter de Deus. E Ele é bom, tudo que Ele faz é bom. Será? Será que você já se questionou se Deus está no controle de todas as coisas mesmo? O que será que significa para mim e para você Deus estar no controle? Será que Deus governa com justiça? Será que essa característica, esse ponto do caráter de Deus não desapareceu ao longo da história? Será que Deus se esqueceu de mim? Hoje a gente começou o culto com músicas, né? E aí eu vou lembrando de músicas, é interessante que as músicas nos ensinam
Tem uma música que diz: Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. E até essas dúvidas que você tem, Deus compreende. Se você se aprofundar na história de Jó, você vai ver como Deus interage com ele, com paciência, com misericórdia. Inclusive, a gente, na nossa sociedade, a gente tem um termo que diz a paciência de Jó. Não acho que Jó foi muito paciente, não. Porque ele chegou na beira de amaldiçoar Deus. Na verdade, no meio dos questionamentos de Jó, além dele ter que de questionar com seus amigos, porque passam os amigos e falam: cara, Deus está te castigando porque você fez alguma coisa errada. Todos esses questionamentos na cabeça de Jó, enquanto ele estava doente, sem dinheiro, sem lugar para dormir, sem propriedade nenhuma, sem saúde, além de tudo isso, ele começa a se deparar com as coisas que tocam mais no íntimo. Cadê minha família? Perdi meus filhos. Cadê minha esposa? E aí a esposa dele aparece na história, cara, e diz para ele: Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. Claro que nas escrituras hebraicas, se você tiver curiosidade, quando você lê esse texto, você vai ver que não está escrito amaldiçoe. Na verdade, está escrito abençoe seu Deus. Mas ela fala de uma maneira irônica. Ela meio que zomba de Jó. Fala: Jó, não está vendo que Deus não está prestando atenção em você, não, cara? Desiste, mano. Larga tudo. Morre logo. Amaldiçoa Deus. Esquece. Deus não existe. Deus morreu, a frase famosa, ou pelo menos ele se esqueceu de você. Talvez Jó estivesse nesse momento com essa pergunta que eu comecei a mensagem: aonde está Deus nisso tudo? A gente lê outras histórias de outros personagens bíblicos, e a gente vê a história de José, por exemplo, quando José, no meio da prisão dele, perseguido, a palavra diz que Deus estava com ele. Nós lemos a história de Jesus, e Jesus chorando sangue, passando provações, mas Deus estava com ele. A gente vê, talvez na história dos outros mártires, que Deus estava com eles. Aonde está Deus no meio disso tudo? Esse é o questionamento que Jó faz. E o interessante é que no meio desse questionamento, Jó tem cai uma ficha, porque ele começa a ouvir a voz de Deus. Quando a gente chega nos capítulos 30 e pouco, parece que é o ponto da virada da história. Deus fala. Até então Deus estava calado. Parece que no mesmo momento, porque a gente não sabe quanto tempo isso demorou, talvez 9 meses, 1 ano e meio, 2 anos, enquanto Jó sofria, enquanto Jó perdeu a família, enquanto Jó perdeu a casa, enquanto a aprovação não passava, enquanto Jó quase se matava, enquanto Jó questionava a bondade e a justiça de Deus, num certo momento no capítulo 21, se eu não me engano, Jó exige uma resposta de Deus. Ele fala: Deus, está aqui meu testemunho, eu sou bom, eu sou justo e eu exijo uma resposta sua. Logo depois disso, ele se arrepende. Ele olha para aquilo que ele fez e fala: cara, como que eu posso exigir de Deus uma resposta? E parece que por volta do capítulo 30 e pouco, Deus começa a falar. E aí Deus, ele começa com uma frase que, se a gente fosse dizer nos nossos dias, talvez Deus diria o seguinte, talvez, estou conjecturando, ele viraria para Jó e falaria assim: Jó, vamos ver se é macho mesmo, vamos ver se é homem mesmo, você não está falando aí, você não está querendo me confrontar? Então faz o seguinte, se arruma aí, como dizem meus amigos lá do Nordeste, né? Se achega aí, macho, e vamos conversar, se apronta aí. E aí parece que Jó começa a dar ouvidos para Deus, e Deus fala assim: Jó, eu vou te perguntar, e aí você me responde, tá bom? E aí ele começa a perguntar o seguinte: Jó, aonde estava você quando eu comecei a organizar o universo? Aonde estava você quando eu disse haja luz e houve luz? Aonde estava você, Jó, quando eu organizei o caos das águas, da terra, da planta, dos animais? Jó, aonde estava você quando eu declarei, antes de qualquer conhecimento que a humanidade pode ou poderá ter sobre física quântica, leis da termodinâmica, leis da gravidade,
astrofísica, química, matemática. Aonde estava você, Jó? Parece que Deus faz uma pergunta para Jó, meio que assim, você está perguntando aonde estou eu, mas eu vou te responder com uma pergunta. A pergunta não é onde estou eu, mas onde está você, que não percebeu até agora. Cadê você, Jó? Você não é o cara? Você não é o bonzão? Você não sabe de tudo? Você não exige uma explicação? Talvez isso sirva para você. Talvez você já tenha feito isso com Deus. Sabe do que eu lembro? Eu lembro de um filme, talvez você vá lembrar desse filme, com Jim Carrey e o Morgan Freeman, O Todo-Poderoso, onde Jim Carrey é um personagem que, insatisfeito com as coisas, parece que, eu não me lembro exatamente a história do filme, mas parece que ele pede para Deus, para experimentar o que é ser Deus, né? E aí, Morgan Freeman, muito bem interpretado, né? Deus muito bem interpretado por Morgan Freeman na nossa capacidade limitada de pensar, dá essa provisão para o Jim Carrey e fala assim, tá bom, você vai ser Deus por um tempo, agora eu não me lembro se é por um dia ou por um tempo. E aí, uma cena muito inusitada do filme é o Jim Carrey na frente de um computador muito antigo, com vários e-mails, sabe, e-mails chegando assim, ó, aos milhões, e ele tendo que responder tudo ao mesmo tempo, ouvindo todas as orações ao mesmo tempo. Isso é uma noção muito reduzida do que é ser Deus. A mesma coisa Deus fez com Jó. Há milhares de anos atrás, Deus meio que era o Morgan Freeman e Jó era o Jim Carrey. Você quer ser Deus? Então tá bom. Aonde estava você no meio disso tudo? E aí esses questionamentos, todas essas dúvidas de Jó vão ficando assim, acho que exagerei. Deus, eu acho que eu pisei na bola. E na hora que Jó vai responder, é meio que depois de todas essas perguntas, aonde você estava? Quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo. E aí ele entra na história da criação, na história da humanidade. Enfim, no meio disso tudo, parece que Jó vai começar a responder. Lá para o capítulo 39, 38, 39, Jó vai começar a responder, mas parece que ele gagueja. Ele fala, onde que eu estava? Eu sou muito pequeno, Deus. Sabe, não tem resposta. Não tem resposta. E aí Deus fala assim, tá, mas eu não acabei ainda não. Você não me provocou? Agora eu vou me aprofundar. Aí Deus faz um negócio que eu vou pedir licença para você, porque talvez, se você é crente há muito tempo, você vai assustar com o que eu vou falar agora. Já fazem 4 anos aproximadamente que algumas coisas que eu prego são mal interpretadas pelas pessoas. E agora com essa moda de internet, é muito comum a gente ver as pessoas falando alguma coisa, e aí as pessoas recortam e depois a pessoa tem que se desculpar. Esses dias um amigo meu teve que fazer um vídeo para se desculpar e eu falei para ele, cara, se desculpa não, porque se você pensou no que você falou, para viver esse evangelho mesmo, a gente vai ter que botar a cara a tapa. E eu vou te falar um negócio agora, que de antemão eu vou te afirmar, eu não tenho as respostas para o que eu vou te dizer agora, mas todo cristão deveria se questionar isso. Faz parte do nosso amadurecimento enquanto cristãos. Quando chega perto do capítulo 40 e 41, Deus usa 2 criaturas na história de Jó, e se você não tiver cuidado, se você não estudar, isso vai passar despercebido. E é por isso que eu gosto da gente se aprofundar nas Escrituras. Eu amo as Escrituras, porque tem muito mistério ali dentro que talvez você nunca viu. Deus usa 2 criaturas, uma em português se chama Behemoth, e a outra se chama Leviatã. Os nomes em hebraico eu não consigo pronunciar. Mas uma se chama Behemoth, no capítulo 40, e no capítulo 41 você vê uma criatura chamada Leviatã. Alguns estudiosos acreditam que esses são os ancestrais do rinoceronte ou do hipopótamo, criaturas grandes, gigantescas, pela característica daquilo que eles comem, que você vê descrito ali, e o Leviatã, um ancestral do jacaré. Mas isso não é verdade. Na licença poética das escrituras hebraicas, o Behemoth e o Leviatã são criaturas do mal, criaturas más, criaturas que só fazem o mal, criaturas que infligem o mal. Se você é velho como eu tenho 36 anos de idade, nasci em 1983, o ano que estreou uma série de desenhos chamada Caverna do Dragão. Você lembra da Caverna do Dragão? Em inglês chama Dungeons and Dragons. Virou até um jogo de RPG. RPG é Role Playing Games.
Quando eu era jovem, eu joguei muito RPG. Eu já fui nerd. E aí, cara, nesse desenho, a história de vários jovens que estão presos num universo paralelo, num sonho, na morte, sabe-se lá, porque o final do desenho nunca apareceu e hoje não é o objetivo de eu falar do desenho. Mas nesse desenho existia também uma criatura do mal. A maioria das vezes os personagens que apareciam no desenho eram os jovens perdidos, o mestre dos magos, o vingador, e aí várias pessoas já tentaram fazer analogias e alegorias de quem é o mestre dos magos, quem é o vingador, enfim, isso aí não vem ao caso. Mas de vez em quando aparecia no desenho uma criatura chamada Tiamat. E essa criatura, Tiamat, era um dragão de 5 cabeças, se não me engano, 4 cabeças, que é uma criatura de uma mitologia, que de fato é uma criatura má, que só faz o mal. E olha que interessante, no desenho da Caverna do Dragão, de vez em quando, quando as crianças não tinham saído e o mestre dos magos estava sumido e o vingador estava ganhando a guerra, o Tiamat aparecia e trazia equilíbrio para a situação. Por que eu estou te contando essa história? Deus pega duas criaturas que ele mesmo conta nas escrituras dele, que essas criaturas infligem o mal, e ele pega essas duas criaturas, nesse contexto, tá? Nesse contexto, ele usa essas duas criaturas para dizer que essas duas criaturas fazem parte da beleza da criação dele. Que até essas duas criaturas são boas. Mais uma vez eu vou te pedir uma licença. E talvez você tenha mais tempo de vida que eu e você tenha passado por ditadura, Holocausto, Segunda Guerra. E não é meu objetivo ferir os seus sentimentos. Eu não consigo acreditar num Deus que causa o mal, mas eu consigo crer num Deus que usa até o mal, a desordem, a queda do mundo para trazer propósito para mim e para a sua vida. Como, Pedro? Como? Como que você explica uma criança que nasceu com uma doença terminal? Como que você explica um bebê no hospital? Como que você explica milhões de pessoas no Holocausto sofrendo debaixo de uma ditadura? Como que você explica catástrofes naturais? Como que você consegue explicar isso? E eu não quero ser daqueles pregadores que dizem que isso é o julgamento de Deus, porque eu do fundo do meu coração não creio nisso. Não é isso. Mas eu consigo não explicar, mas oferecer um conforto quando no meio do Holocausto a gente escuta histórias de judeus e cristãos que entregaram a sua vida e morreram para salvar outros. Onde no meio do furacão Katrina, onde pessoas perderam todas as suas casas, a gente vê pessoas de todas as fés e todas as raças, muçulmanos, judeus e cristãos, se unindo para o bem do próximo. E de maneira nenhuma eu estou falando sobre sincretismo, mas para trazer para o nosso dia aqui, para o nosso tempo, eu consigo ver hoje eu recebi uma postagem, hoje, de uma amiga minha que está na França, um país sofrendo com várias mortes sobre o corona, uma foto de um muçulmano no tapete dele, virado para Meca, e um judeu virado sei lá para onde, mas os dois orando ao mesmo tempo juntos. Gente, você tem noção? Um judeu e um muçulmano orando juntos. Para o mesmo Deus ou não vou entrar nessa questão, mas eu consigo ver um pouquinho do controle de Deus, que vai muito além da nossa compreensão, quando essas catástrofes nos afligem. Aqui, Deus usa essas duas criaturas para mostrar, para mim e para você, que até o mal, e aí eu vou lá no fundo, até o pecado, até a queda, tudo isso tem que ter passado pela consciência de Deus. Tem que, irmãos, o pecado não foi surpresa para Deus. Adão e Eva não pegaram Deus de surpresa. A serpente do jardim não era mais esperta que Deus. A sua condição não pegou Deus de surpresa. Hitler, Stalin, Pinochet, ninguém pegou Deus de surpresa. Deus não é pego de surpresa. Tudo que há para se saber está em Deus, nós vamos cansar de repetir isso. Aqui Deus mostra para Jó duas criaturas que causam o caos na terra, servem para trazer o equilíbrio daquilo que ele criou. Talvez, Deus tenha criado um universo com uma determinada ordem, que enquanto você se questiona onde está Deus, Deus tem toda a autoridade de virar para você e falar assim, eu estou bem aqui, cara. Eu estou no mesmo lugar. Eu continuo no trono. A gente precisa parar de culpar Deus ou o diabo pelas atrocidades que nós causamos. É o pecado do homem que trouxe aflição para a humanidade.
Hitler não foi justiça de Deus e nem castigo do diabo. O corona não é justiça de Deus e nem castigo do diabo. Isso é fruto de um mundo caído. Isso é fruto de um mundo onde a gente tem doenças. Isso é fruto de um mundo onde nós vamos passar pela morte física. Mas nós temos esperança. E aqui eu vou me animando. Porque Jesus disse que ainda que ainda que a gente morra, nós não morreremos eternamente. Eu fico impressionado que as pessoas estão discutindo agora questões sobre longevidade. Questões sobre como viver 150, 200, 300 anos. Ei, eu já descobri como é que faz para viver para sempre. É só confiar em Jesus, porque Jesus te deu a chave da vida e da morte. Jesus ressuscitou para provar para mim e para você que Ele vem. No começo desse culto eu falei para você que Ele estava por aí, que Ele está aí e que Ele está aqui e que Ele também está lá no trono. E o mais interessante é que Ele, enquanto está aí, enquanto está por aí e enquanto está lá no trono, Ele também anda pela criação dEle, comigo e contigo, pelos lugares que Ele não passou, e Ele prometeu que Ele vai voltar de lá de onde Ele está, ao mesmo tempo que Ele está aqui, para nos buscar enquanto nós estamos aqui, para ir para o lugar onde Ele já foi, está e sempre estará. Olha que doideira! Esse é o nosso Deus, sabe por quê? Porque Ele não está preso pelo tempo e nem pela nossa geografia. Deus não está na terra, o céu não é lá e o céu também não é aqui, nem o inferno é lá, nem aqui. Aonde estão esses lugares, Pedro? Não sei. E é aqui que eu chego na conclusão que Jó chegou. Depois de todo esse diálogo no capítulo 42, Jó diz a coisa mais linda que qualquer ser humano pode dizer perante a Deus. Jó vira para Deus e fala assim: Deus, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu sei que os seus planos não podem ser frustrados. Eu sei que eu duvidei de algo que vai muito além da minha compreensão. Essas coisas são muito maravilhosas para mim. Essas 3 coisas Jó fala como um prelúdio da conclusão dele. Parece que Jó, se eu pudesse me ajoelhar, que eu ajoelhava para te mostrar o que Jó fez. Parece que Jó cai aos pés de Deus e fala assim: Deus, tudo isso é muito maravilhoso para mim, eu não consigo compreender nada disso. A minha caixinha de universo é muito pequena para explicar Deus. Ninguém explica Deus. E aí, depois de dizer: Deus, o Senhor pode todas as coisas, seus planos não vão ser frustrados. E essas coisas são muito maravilhosas para mim. Jó vira para Deus e fala assim: eu me arrependo. Me perdoa. Talvez eu me arrependo seja a resposta para a pergunta: aonde está Deus? Eu me arrependo. Deus, eu me arrependo. Talvez você esteja se perguntando aonde está Deus nesse momento. Eu estou desempregado há tanto tempo, eu tenho sido fiel, a crise me abalou, acabou a minha comida, meu parente ficou doente, eu estou isolado, eu vou entrar em depressão, o país não tem solução, a economia vai quebrar, cadê Deus? Talvez você esteja se perguntando isso. E eu vou tomar a liberdade de responder por Deus para você. Deus está no mesmo lugar onde Ele sempre esteve. Talvez falte a sua percepção. E a melhor resposta que você pode dar para a pergunta que você mesmo está fazendo é: eu me arrependo. Eu me arrependo de ter duvidado. E eu não estou dizendo para você não duvidar das coisas, porque é bom que você duvide. Eu não estou dizendo para você viver uma vida de ignorância. Não. Eu estou dizendo para você genuinamente virar para Deus e dizer: eu me arrependo. Porque Paulo, o apóstolo Paulo, que escreveu grande parte do Novo Testamento, ele diz para nós que se eu e você crermos o suficiente para confessar com a nossa boca e acreditar no nosso coração, e ele está fazendo eco às palavras do profeta Joel lá do Antigo Testamento, Deus vai nos perdoar e Ele vai nos salvar, porque ninguém que clamar o nome de Jesus vai ser envergonhado, e todos que clamarem o nome de Jesus serão salvos. A esperança da vida eterna, uma vida onde não tem mais choro, não tem mais ranger de dente, a vida que nós retratamos, quando eu falei ali de Apocalipse 19, no começo desse culto, que não tem mais choro, não tem mais tristeza, não tem mais sofrimento, não precisa mais de sol, porque Deus é o centro, não há mais noite, nada de corrupto entra naquela cidade, e Ele vai arrancar todo o sofrimento do nosso coração, e com Ele nós vamos viver pela eternidade. É para esse estado que Ele volta para nos buscar. É essa promessa que é baseada em uma única coisa: fé, que é um dom de Deus, que não vem de você,
que não é só inteligência, é um presente que Deus dá para aqueles que foram regenerados. Ei, você que está me assistindo agora, que está desesperado, que está preocupado, que está aflito, já falei aqui algumas vezes, a mensagem de Jesus para mim e para você é: vem, enquanto você está pesado, deixa as malas pesadas para trás, pega o meu fardo, pega o meu jugo, é leve e suave. Jesus tem resposta para mim e para você. É nesse arrependimento, e a semelhança de domingo passado, quando eu te dei uma definição nova de fé, porque fé é crer inabalavelmente no caráter de Deus, eu quero te dar uma definição de arrependimento. A gente tem mania de associar arrependimento com coisa ruim. Ah, eu fiz coisa ruim, eu preciso me arrepender para não fazer mais. E também é verdade, isso também é arrependimento. Mas eu quero te mostrar que talvez o arrependimento que Jó teve é um arrependimento mais profundo. É um arrependimento onde eu reconheço ou eu admito a minha insuficiência. Deus, não consigo entender. Eu admito a minha insuficiência. E ao mesmo tempo, eu aceito a sua autossuficiência. É como se eu e você, aí na sua sala, aí, enquanto você está em família, se você não fez isso ainda, o meu conselho para você é o mesmo conselho do apóstolo Pedro. Quando perguntaram para Pedro: Pedro, o que a gente tem que fazer então para herdar essa vida eterna? Pedro responde com uma palavra: arrependam-se. Arrependimento é uma mensagem que a gente não prega mais, porque parece que as pessoas que pregam arrependimento só pregam aquela mensagem dura, pesada. Irmãos, arrependimento é a melhor coisa que pode acontecer contigo. Se arrependa. Admita a sua insuficiência. Admita a sua insuficiência. Perceba a suficiência de Jesus para criar essa ponte. E aceite a autossuficiência de Deus. A minha e a sua resposta racional é muito limitadora para definir Deus. Isso é o que nós devemos fazer. E aí, por último, quando Deus acaba de escutar Jó, nesse momento maravilhoso, ele repreende ali os amigos de Jó rapidinho, e no final, no versículo 12, esse é o único versículo que eu quero que você preste atenção. Capítulo 42, versículo 12 de Jó. E eu não sou o tipo de pessoa que fica motivando as pessoas na pregação, porque eu acredito que o Evangelho de Jesus Cristo é suficiente para te motivar. A proposta da vida eterna com Jesus já é o suficiente, você não precisa de mais nada. Você não precisa de carro, prosperidade, cura, nada. Mas Deus, no versículo 12, do capítulo 42, como que nas suas últimas palavras, ali quem escreveu o livro de Jó, seja Moisés, seja Salomão, os escribas, seja lá quem for, diz que os últimos dias de Jó foram mais abençoados do que os seus dias anteriores. Olha que interessante. Jó viveu uma realidade pós-tribulação e antes da tribulação. Eu quero dizer para você que a partir de hoje, você pode ter um nascimento novo. Muita gente acha que o nascimento novo é quando a gente se converte. Nós vivemos uma conversão diária e hoje pode ser a sua conversão. Hoje você pode começar a viver sua vida depois de Cristo. Quando Cristo olha para você e fala assim: ei, a partir de hoje, os seus dias vão ser mais abençoados do que os dias que passaram. Estou falando de prosperidade, bens e posses? Não. Estou falando de uma certeza, de uma vida eterna e de respostas que confortam os nossos corações em tempos de crise. Eu decidi que, a partir de hoje, mesmo que a gente continue com esses cultos online, chega de falar de crise, chega de falar de corona. O corona está ganhando o espaço de Jesus nos nossos cultos. Não. Jesus é soberano, Ele é supremo, Ele está acima de todas essas coisas. E Ele fala para mim e para você hoje: os seus dias daqui para frente vão ser mais abençoados do que os dias que se passaram. Nós vamos olhar para trás, para essa crise que nós passamos, e nós vamos ver que no momento mais difícil da economia, nós fomos abençoados o suficiente para compartilhar o que nós tínhamos. Nos momentos mais difíceis da saúde, Deus vai trazer milagres no nosso meio e pessoas serão curadas. Nós vamos passar por um momento onde a igreja fecha as portas, a igreja entra em crise, perde seus membros, e as outras a gente vai ver igrejas que vão crescer nesse momento, porque a gente vai descobrir o que é de fato ser igreja. Aonde está Deus nisso tudo? Ele está no mesmo lugar, onde Ele sempre esteve, no trono e no controle. E Ele te convida para sentar do lado dele, como Paulo diz, Ele já nos assentou em regiões celestiais, junto com Ele.
Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Essa é a palavra que eu quero que você creia hoje. Tenha bom ânimo. Jesus venceu todas essas tribulações. E se você estiver com Ele, ainda que você passe dificuldades, você vai ter certeza de que a vida eterna, o gozo eterno, a maravilha da eternidade com o Cordeiro te espera. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Espero que essa palavra reverbere na sua semana e que você tenha várias oportunidades de apresentar esse evangelho para todas as pessoas ao seu redor. Fica aí agora com os avisos do nosso Superstar Níger e até domingo que vem. Valeu. Galera, obrigado por ter assistido. Espero que você tenha sido abençoado, você e toda a sua família. Se vocês quiserem saber mais sobre a capela, aqui na descrição vai estar todas as nossas redes sociais. O nosso site também vai estar aqui. Se você quiser ajudar, contribuir, vai ter um código aqui. Você pode escanear o código através do seu celular e você vai estar nos ajudando com a contribuição. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Espero vocês. Valeu.